Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma passagem maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para os nossos corações. Essa passagem está em Daniel, capítulo 12, que é intitulado O Tempo do Fim. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Olha que mensagem maravilhosa. A gente tem conversado muito, né? Praticamente todas as mensagens que Deus tem nos trazido, que o Senhor manda para nós, tem sempre aquela observação de que estamos no fim dos tempos e que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. E hoje a gente recebe essa mensagem do Cristo, falando exatamente sobre o fim dos tempos. E aqui tem pontos muito importantes, que fala o seguinte: e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Ou seja, no fim dos tempos a gente vai ter uma angústia como nunca ocorreu. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, para mim, e isso fica muito claro, a igreja, aqueles que creem em Jesus Cristo, eles não passarão pela grande tribulação. Eles não passarão por esse tempo de angústia. Não passarão, porque ele fala aqui. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. E de novo, por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo tem trazido essas mensagens para a gente cada dia mais fortalecer a nossa fé. Novamente eu trago isso, fortalecer a nossa fé. Por quê? Porque ele está voltando e quando ele voltar, as trombetas tocarem, nós seremos arrebatados. Ele precisa que nós cremos nele como nunca. Ele precisa fortalecer esse laço conosco nesse momento, para que nós possamos estar inscritos no livro da vida e possamos ir com ele e não passar por esse tempo de angústia como nunca houve. Tudo isso que a gente está passando é por amor. É por amor. O Cristo nos ama tanto que todas essas dificuldades que a gente tem passado é para testar a nossa fé e para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos ser arrebatados e não precisemos de passar por esse tempo de angústia. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, são as pessoas que já morreram, né? Muitos daqueles que creem no Cristo, eles ressuscitarão e irão para a eternidade, e aqueles que morreram e não creem no Cristo, né? Não acreditaram no Cristo, eles vão ressuscitar, mas provavelmente eles vão ser mandados para um lugar não muito agradável. Os que forem sábios, aí agora é a parte, né, que ele está querendo mostrar para a gente. Tudo isso que a gente está aprendendo agora, né, é a chamada dele. Ó. Se vocês forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento. A gente vai brilhar como as luzes do firmamento, como as estrelas no céu. E aqueles que conduzem outras pessoas também, eles vão brilhar para sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará, que é exatamente o que está acontecendo. São as pessoas que sabem da volta do Cristo, estão anunciando para todo mundo: o Cristo está voltando, né? Correndo de um lado para o outro,
para que mais e mais pessoas saibam que o Cristo está voltando, para que mais e mais pessoas possam se voltar ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas possam ser salvas. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. O Cristo está às portas, mas ainda dá tempo daqueles que não se converteram, aqueles que ainda não acreditam que Jesus Cristo é o único Salvador, ainda dá tempo para crer e não precisar de passar por toda essa angústia e tribulação que vai ocorrer. E assim, em toda a parte da Bíblia fala o quanto de dor e sofrimento. Falam que as pessoas vão buscar a morte e não vão conseguir, né? Tamanha a dor e o sofrimento. Então que a gente possa, mais uma vez, como Cristo tem trazido todos os dias para a gente, todas as dificuldades que a gente passa hoje em dia, só tem um objetivo: fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa ligação com Cristo, fazer com que nós tenhamos a certeza absoluta de que o Cristo, somente o Cristo, pode nos salvar, pode nos libertar, para que no momento do arrebatamento nós possamos ser arrebatados e estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade e não precisar de passar pelo tempo que está por vir e está muito próximo. Que vocês fiquem com Deus, meus queridos irmãos. Até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo assim permitir. E que essas palavras, a gente possa guardar elas por todos os dias da nossa vida e não esquecer que tudo que o Cristo quer é nos salvar, nos livrar. A única coisa que a gente precisa é se entregar, é entregar a nossa vida, o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se o nosso Senhor assim permitir.